Bom, boa noite, né? Meu nome é Alex. Boa noite. Então, eu sei que todo mundo já me conhece, só que eu vou me apresentar de novo, para vocês poderem me conhecer melhor. Na Umbanda, eu já estou há 19 anos, tá? E comecei num terreiro de Umbanda com 21 anos, praticamente eu não sem saber nada de Umbanda. Mas por curiosidade, não foi nem pela dor, né? Não foi nem pela dor, foi mais por curiosidade mesmo. Eu estava querendo encontrar um centro espírita que fizesse psicografia e me deparei com um centro de Umbanda e aqui tem kardecismo? Tem. Ah, então eu vou vir aqui. Só que aí me deparei com um terreiro com congá, com imagens e aquilo, eu fiquei curioso. Então eu comecei a vir na assistência e, na verdade, aquilo me chamou muita atenção, porque minha mãe era de Umbanda. Eu frequentava a terreiro de Umbanda quando era pequenininho, mas depois com 21 anos, aquilo tudo não vinha na minha mente como é que seria, e eu tive a curiosidade, então, de continuar vindo na assistência. Passou-se um tempo, quase um ano eu vindo na assistência, sempre tomando passe. Eu nunca tomei consulta com entidade, parece incrível o que eu vou falar, mas eu não tinha interesse de tomar consulta. Toda vez que a entidade perguntava se estava tudo bem, para mim estava tudo ótimo. E estava bem mesmo. A entidade chefe da casa, nunca passei com ela. Parece que eu tinha um certo, sei lá, não conseguia passar com a entidade da casa, nem para tomar um passe. E por mais incrível que pareça, eu fui desenvolvido por uma entidade de um médico que também já frequentava o terreiro, já era médico de consulta, e ela foi me desenvolvendo, sem eu perceber. E aí, com o tempo, a dirigente da casa, a mãe de santo da casa, ela percebeu que eu tinha mediunidade, mas não de incorporação naquela época, e pediu para eu viesse na aula. E aí eu comecei a frequentar as aulas dela numa quarta-feira, e eu sentava na primeira cadeira, vinha bastante gente. As aulas eram feitas assim, como a gente está fazendo aqui, com só folhinha e tal, e um teminha. Nunca era temas na prática da Umbanda. Sempre foi temas relacionados a questões morais. E isso para mim foi magnífico, porque era aquilo que eu estava procurando. E aí eu comecei a sair fora daquela minha preocupação de psicografia e tal, e comecei a me entrosar mais na Umbanda. E eu falei assim, não, eu estou gostando disso aqui, estou gostando dessa Umbanda que eu estou conhecendo, não é nada daquilo que eu imaginava. E comecei a aprender muita coisa sobre vaidade, orgulho, inveja, ódio, rancor, todas essas coisas que a gente costuma falar, e na teoria a gente não ouve, mas só as entidades falando, e aquilo foi me interessando. E eu comecei a participar da gira de desenvolvimento, não, comecei a participar só das aulas. Depois de 4 anos de aula, é que eu fui convidado a participar da gira como tabaqueiro da casa, para aprender a tocar o atabaque. E depois de 4 anos que eu entrei na gira, eu fiquei perdido, como todo médico fica, né? Quando está desenvolvendo, fica perdido, não sabe muitas coisas, não sabe, põe no pé do Oxalá. E eu falei, quem que é o Oxalá? Quem é o Oxalá? Aí eu ficava, não sabia quem era o Oxalá, põe no pé de Oxóssi, ixi, quem que é o Oxóssi? E ficava perdido. E perdido assim que eu fui levando, sempre tendo... Boa noite, boa noite. Sempre tendo auxílio da dona da casa, sempre tendo auxílio de alguns médiuns. E depois de 4 anos, praticamente, ela veio a falecer faz uns 5 anos, né, Vinícius? Ela veio a falecer e aí quando ela dava as aulas, e quando ela já estava pronta para falecer, 2 anos antes de ela falecer, ela falou assim, Alex, você vai ser responsável então para dar as aulas no centro, para os médiuns e só para os médiuns. E aí eu falei assim, mas eu dar aula? Eu não sei dar aula. Eu falei assim, tudo que você aprendeu, você vai passar para os médios da forma que você sabe. E foi aí que eu comecei a então chamar, o pessoal fala palestra, eu costumo falar aula, né? Aula, mas não é uma coisa que eu estou ensinando aquilo que eu sei, é aquilo que eu passei e vivi, experiência própria. E naquela época eu não tinha estudo de Umbanda. Foi aí que eu comecei a correr atrás de informações de Umbanda. Então, o que acontece? Eu peguei livros, não tinha acesso à internet naquela época, então não tinha muita literatura. Eu comprei um livro do Rubens Saraceni, que eu dei para minha mãe de santo, que eu não consegui nem ler até a 5ª página, porque era muito complicado. Dei para ela pegou e falou assim, isso aqui também está complicado, deixa encostado aí na livraria. E eu comprei outros livros e tal, eu fui estudando, e quando eu tinha dúvida eu sentava, perguntava para ela me esclarecia. E fui aprendendo um pouco da Umbanda depois que ela me deu essa responsabilidade. Eu tive que correr atrás do quê? Sobre pontos riscados, sobre o que é defumação, essas coisas práticas, né? E aquilo foi muito bom para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava dando uma aula para assistência, eu também estava aprendendo. Porque as pessoas falam assim, mas quem é o Alex para dar aula? Ele sabe alguma coisa? Tem 10 anos 12 anos de Umbanda, ele sabe alguma coisa? Porque ele também não sabe nada.
É aquela coisa, eu fui atrás da informação, eu fui atrás do estudo, não fiz nenhum tipo de curso, então eu fui sozinho. E aprendendo, eu comecei a passar isso para as pessoas. Quando eu estou aprendendo mais fresquinho, né, que a coisa está fresca na cabeça, fica mais fácil de passar. E aquilo, nossa, aquilo melhorou muito o desenvolvimento mediúnico. Eu comecei a trabalhar melhor com as entidades, comecei a trabalhar melhor com as pessoas que da corrente. E é claro, cheio com muitos defeitos. Né? Através das falhas e defeitos é que a gente tem uma evolução e um progresso melhor. Eu tenho a curiosidade de saber como você se imbuiu dessa responsabilidade, que eu acho importante nós sabermos isso. Como eu comecei a assumir? Como você assumiu? Primeiramente, que no terreiro onde alguém te pediu ou te indicou? Não, a gente naquela época, a minha mãe de santo, ela estava sofrendo um problema de câncer e ela estava fazendo quimioterapia. E ela tinha o quê? Uns 2 anos de vida. Então ela já preparou o terreiro para isso. Então ela incumbiu missões para cada um. Tem tesoureiro, tem a pessoa que vai cuidar do desenvolvimento da cabeça do Ori dos médios. Eu, por exemplo, só fazia aula. E aí eu peguei e falei assim, eu vou... Como ninguém queria assumir isso, eu falei, eu quero. Desde quando eu entrava nas aulas, eu fui 4 anos em aulas. Então, para mim, a aula era magnífico, aprender. Já querer ensinar era mais complicado. E eu falei, isso é um desafio para mim. Eu peguei, encarei e falei assim, então, já que é um desafio, eu vou aprender também, vai me forçar a buscar mais informação e com certeza vai fazer bem para mim e quem comparecer vai fazer bem também. E foi aí que eu assumi, então, essa responsabilidade de poder dar essas aulas, essas palestras que eu adorava. Eu tenho aqui, praticamente, eu teve ter umas aulas, como é que chama, Vinícius? Perda e suspensão da mediunidade, né? Foi uma das melhores aulas que eu dei. Por quê? Porque eu fui pegar o livro dos médiuns, coisas que era raro eu estudar. Quando eu peguei aquele livro do médium, assim, dos médiuns e fui para perda e suspensão da mediunidade, tem tudo a ver na Umbanda. É isso que eu quero. Aí foi aí que eu comecei a me empolgar a dar essas aulas, essas palestras. Porque eu fui pegando um tema aqui, um tema lá, e sempre voltado em temas e assuntos relacionados a questões morais. Porque se a gente não levantar essas questões morais, nós podemos ter todas as entidades prontas para trabalhar, mas se aqui dentro estiver podre, a gente não consegue trabalhar com elas perfeitamente. Então a gente não tem que preparar o médium de fora para dentro. Quantas entidades ele tem, qual é o nome da entidade, né? Nós temos que preparar o médium de dentro para fora. E aí o que ele leva consigo? No seu dia a dia ele leva a Umbanda no dia a dia. Ele não vai incorporar lá fora, não vai incorporar no trabalho, em casa, nada disso. Mas ele se torna umbandista. Coisas que há muito tempo atrás, o umbandista ele falava que era o quê? Espírita, né? Eu sou espírita. Quando eu ia procurar emprego, qual é a sua religião? Sou católico não praticante. Era espírita. E se não era espírita, era umbandista. Mas era raramente alguma pessoa falava que era umbandista. Hoje, acredito eu que ainda tem uma certa dificuldade, resistência das pessoas a assumirem que são umbandistas. Mas hoje, graças a Deus, onde eu vou, a pessoa pergunta, qual a sua religião? Eu sou umbandista. Nossa, você é macumbeiro? Eu falei, sou macumbeiro, tenho orgulho. Você me pergunta direto. Sou macumbeiro mesmo. Não é eu nem tenho questão que macumba é um instrumento musical, porque a sociedade entende, né, o umbandista como macumbeiro. Eu falei, então eu sou macumbeiro mesmo, e tenho orgulho disso. Não é pela minha religião que vai fazer quem eu sou, é pelo que eu vou praticar dentro da religião e que a religião vai praticar na minha vida. Então, eu tenho uma família que a maioria é evangélica, uma outra parte é católica. Umbandista, só minha avó que me faleceu há pouco tempo aí, ela tem 9 filhos. Dos 9, todos têm neto, têm bisneto, e eu acho que só eu sou umbandista. E eu tenho respeito, todo mundo da minha família me respeita, meu tio ele é pastor, tenho 3 tios que são pastores, eles me acolhem, me abraçam, não se metem na minha religião. No enterro da minha avó, teve meu tio que fez uma homenagem, e eu fiz a minha homenagem, não foi misturado a religião. Meu casamento foi evangélico, foi umbandista. De um lado era só evangélicos, do outro lado era o pessoal do centro. E eu fiz isso mesmo porque eu considero as pessoas não pela sua religião, mas sim pela pessoa que ela é. Então a Umbanda hoje veio mostrar isso. A Umbanda veio mostrar isso hoje mesmo, mostrar para as pessoas que a Umbanda ela não está aí para brigar, ela está aí para praticar.
e tem que praticar de forma muito humilde e simples. Essa foi a minha trajetória na Umbanda. O que eu aprendi, eu tenho passado para todo mundo. Na casa que eu frequentava, o Vinícius está comigo há não sei quantos anos aí, 8 anos, e ele percebeu uma vez que eu parei até de incorporar, de trabalhar com as entidades para poder me preocupar com os outros médiuns. E isso eu achava que eu era certo, né? Eu achava que era certo. Depois eu tomei uma carcada da própria entidade. Você está aqui é para trabalhar, né? No dia de aula você dá aula, no dia de terreiro você está para trabalhar. Foi aí que eu tive minhas mudanças e hoje eu estou com as entidades tudo de volta para trabalhar. Então eu tenho minha missão dentro da Umbanda, tenho as responsabilidades dentro da Umbanda, tenho o meu comprometimento com a religião. E o médium ele tem que ter isso, tem que ter comprometimento. Comprometimento com o estudo, consigo. E eu tenho aprendido muito na Umbanda, minha trajetória na Umbanda é isso. E a questão depois de um ano atrás, que vai completar um ano, eu queria mais, eu queria levar mais informação. E as aulas ainda estavam muito poucas, porque tinha menos pessoas que aqui ainda. Ele está de prova, tinha menos pessoas. Eu queria levar mais informação. Foi aí a ideia de eu e o Vinícius montar o canal do Nossa Umbanda no YouTube, para fazer alguns vídeos, fazer alguns temas e lançar isso no YouTube para ver se tinha um bom retorno. Eu assisti vários canais, tem o Nossa Umbanda, tem o Band Boa, tem vários canais que são excelentes e através desses canais eu fui estudando o Márcio Caim falando. Eu falei, nossa, esse cara fala tudo que eu penso. A mesma coisa que a Aparecida, quando ela assistiu meus vídeos, falou a mesma coisa. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara, eu vou copiar, mas não vou conseguir fazer igual a ele, porque o cara é bom naquilo que ele fala, quando ele fala relacionado à Umbanda. É um Band Boa, Márcio Caim. Ele é sacerdote de terreiro, ele é responsável por desenvolvimento. Mas eu gostei da ideia dele levar isso aí de uma forma simples para as pessoas, mais aberta. E eu tive a ideia de fazer o canal Nossa Umbanda. Nos primeiros vídeos foi uma vergonha total, porque eu não sabia falar com a câmera, eu não sabia falar direito, errava nas palavras. Se eu sou péssimo para escrever, imagine para falar. E aí, com o tempo, eu fui me soltando e acabei fazendo vários vídeos. Hoje, eu posso garantir para vocês, não é um trabalho que gera dinheiro, porque eu desmonetizei todos os vídeos, não quero dinheiro do canal, e sim, eu quero que as pessoas... Porque eu comecei a ter um retorno diferente. Porque em menos de um ano, eu já recebo e-mails de pessoas que fazem perguntas, eu recebo só elogios, o canal ainda não está do jeito que eu quero, assim, falar naturalmente, mas as pessoas têm só dado elogios. Eu estou com praticamente quase 500 pessoas inscritas no canal, 14 mil visualizações em menos de um ano. Então, quer dizer, não é uma coisa que cresceu, explodiu, mas é uma coisa que está caminhando. E isso, mais uma prova das entidades. Você quer fazer a coisa certa? Começa do jeito certo, e um passo de cada vez. Porque as próprias entidades falaram para mim assim, olha, você quer ter um canal, você quer levar informação? Use a internet. Use o que você tem na sua mente, use o que você tem de conhecimento, que você vai conseguir levar mais informação para quem interessa do que aquelas pessoas que você quer que estejam no terreiro. E a Umbanda ela já não está mais fechada no terreiro, ela já está aberta. Então a gente pensa assim, o preto velho é velho, não vai conhecer, não vai saber dessas coisas. Falar que o preto velho não sabe dessas coisas, sabe muito, sabe demais sobre tecnologia. E foi o preto velho que me orientou a fazer isso. E eu tive a ideia, hoje eu estou com um canal muito, muito gostoso de se fazer. Faço um vídeo por mês, bem devagarinho, sem muita pressa. Às vezes faço 2 por mês, mas é uma coisa que é um hobby para mim. E eu aprendo, porque eu não paro. Hoje é o meu primeiro, que a gente faz aqui, está completando o primeiro grupo de encontro, mas eu estou estudando sempre. Eu já tenho o vídeo que é o tema de hoje, já tá no YouTube, pois hoje de manhã. O vídeo de semana passada, da semana que eu coloquei, de incorporação, teve muita repercussão. Eu estou vendo que as pessoas pegam um tema que gosta e pergunta daquilo. Mas infelizmente as pessoas só querem saber dos vídeos que falam sobre prática de Umbanda. Quando vai falar de família, que no meu último vídeo que eu fiz sobre família, teve 100 visualizações. Legal! Mas eu já estou tendo repercussão de pessoas que têm do Caxias do Sul, que quer fazer a entrevista comigo. Eu falei, calma. Não é por aí não, vamos com calma, o canal está começando agora. O seu também está, vamos juntar os dois canais, vamos falar a mesma língua. E isso tem dado muito certo. E essa oportunidade que eu estou tendo de falar, que a madrinha deu para a gente poder abrir a casa para poder dar aula, para poder fazer essas palestras, e as pessoas poderem se interessar um pouco mais sobre a parte teórica da Umbanda, para mim é um outro desafio, porque para mim são pessoas novas. Eu não sei o que cada um conhece de Umbanda.
Então, eu vou trazer as minhas experiências e, quem sabe, pode ajudar. Eu tenho muito para aprender ainda, né? E eu resolvi começar com esse tema muito simples.